Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para nossa meditação. Hoje encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 10 e o versículo de número 45. Assim está escrito: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui estamos diante de um texto sublime da palavra de Deus, quando, numa oportunidade, Jesus respondendo ao pedido de uma mãe a favor de seus filhos, a mãe dos filhos de Zebedeu, a fim de que eles recebessem um lugar de destaque no reino do Senhor. Então, Jesus deu esta explicação e, finalizando, ele deu a realidade como se deve proceder. Dentro desse texto, vamos falar sobre Cristo, o servo perfeito e nosso modelo. Aqui nós encontramos que Jesus estava caminhando. De repente, surgiu no coração de uma mãe que tinha 2 filhos, Tiago e João, que foram escolhidos por Jesus para servi-lo e estar com ele, e, caminhando dia a dia, despertou-se o desejo no coração de fazer um pedido. A mãe interessando-se e procurando garantir o futuro de seus filhos diante de Jesus. E ela aproximou-se de Jesus, os discípulos estavam ali. Quando se aproximaram, eles disseram: queríamos que fizesse o que pedimos. Certamente, este pedido, esta conversa, tinha sido iniciada em casa e tinham chegado a um consenso de que tanto Tiago quanto João deveriam ter lugares de preferência diante do Senhor Jesus. E eles foram com este pedido. A mente ainda não estava totalmente transformada, por isso o pensamento, a maneira de raciocinar, era buscar no sentido de adquirir algumas vantagens sobre os demais que foram chamados para seguir a Jesus pelo caminho. Então, observe, diz-nos aqui, eles estavam seguindo a Jesus, e quando chega em dado momento, no versículo 35, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesse o que pedimos. Ou seja, nós queremos que o Senhor faça. Não é o nosso desejo, se possível, mas era como que uma imposição. Quereríamos que fizéssemos o que pedimos. Nestas situações, nós encontramos a firmeza de Jesus em não ceder. Os nossos dias têm sido marcados por preferências, por desejos, por privilegiados, por apadrinhados, por aqueles que compram posições e de hierarquias no meio do povo de Deus, e, portanto, as pessoas se deixam levar em vista do que podem conseguir e deixam-se manipular. E fazem exatamente o que as pessoas estão pedindo. Com Jesus aconteceu de maneira diferente. Eles pediram. Jesus ouviu o pedido daqueles 2 discípulos, mas respondeu-lhes, dizendo o seguinte: eles disseram que tinham um pedido a fazer. Jesus então pediu que revelasse qual era o pedido, o que era que eles queriam. Então, no versículo 36, e ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos na tua glória. Olha, já estavam projetando o futuro. Lá no futuro, por ocasião da glória, concede-nos que nos assentemos
um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor fica ao meio, Tiago à direita e eu à esquerda, ou eu à direita e Tiago à esquerda. Está resolvido, esse é o nosso pedido, é o nosso desejo. Muito bem. E os outros 10 que Jesus escolheu? E a multidão que estava acompanhando Jesus? Onde ficaria esta multidão? Se Jesus atendesse este pedido, certamente ele teria bloqueado a vida dos outros. E estes teriam sentido-se melhores do que os outros, porque fizeram um pedido e conseguiram. No reino de Deus, ele age de maneira diferente. Não é como os homens aqui da terra, que fazem tudo, não importa por que meios eles consigam subir, mesmo que desprezando, derrubando, derrotando, matando alguém, matando com palavras. O que importa é chegar à posição que eles querem. Jesus mostrou aqui a que veio. Então, mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Vocês estão fazendo um pedido de que vocês não têm nem consciência das consequências ou dos comprometimentos que levarão ao cumprimento deste pedido. Então diz o seguinte, vocês não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? O cálice de que Jesus estava falando ali era o sofrimento que ele estava atravessando diante das pessoas. E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado, sofrimento. E eles disseram, sem pensar, podemos. Veja, o desejo de vanglória, de posição, estava bem patente no coração de Tiago e João, que eram considerados anteriormente filhos do trovão. Eram aqueles que faziam, que causava o tumulto e ninguém impedia eles. Eles agora queriam uma coisa, se prevalecer na frente dos demais. E eles lhe disseram, podemos. Jesus disse, porém, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, vós sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Vocês, na vida de vocês, vocês vão entrar por este caminho de sofrimento, de perseguição. Isto tudo pode acontecer. Só tem uma coisa. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é uma coisa que compete a mim. Não é uma coisa que compete a mim concedê-lo. Mas isto é para aqueles a quem está reservado. E quem é que reserva lugares às pessoas? É Deus, na sua escolha, no seu poder, na sua soberania. Ele decide e escolhe a quem colocar e onde colocar, as posições em que eles devem ser colocados. Note que aqui Jesus estava entre os homens e a condição em que Jesus veio a esta terra não foi na condição de Senhor, mas ele veio como servo. Servo. Então, portanto, Lucas, no seu evangelho, decidiu descrever a vida e o ministério de Jesus à semelhança de um servo. Haja vista que no evangelho de Lucas, as palavras são escritas e logo e de repente, porque o servo ele está sempre ocupado em fazer alguma coisa para o seu senhor. Então as coisas têm que ser assim. E ele escreveu para os romanos, aonde as pessoas entendiam perfeitamente a linguagem de servo, porque eles eram servos de Roma. E, portanto, a linguagem de servo caía bem aos ouvidos dele e eles entendiam o que estava dizendo. Então, Jesus, em Marcos, é apresentado como servo, aquele que veio para servir. E a figura que Marcos apresenta do servo é o boi. O boi é o animal de carga para o trabalho, para servir. Nesta mesma condição,
foi que Jesus veio para servir. Então ele diz-nos aqui, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tiago e João queriam uma posição onde eles seriam servidos. E Jesus inverteu este pensamento, dizendo a eles que ele, Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder e glória, despojou-se de tudo e veio como servo, o servo sofredor, o servo do Senhor. E ele, como servo, veio para servir e não para ser servido. E nós encontramos a praticidade de Jesus em servir. Jesus veio aqui para curar, para libertar, para trazer paz, alegria, salvação, para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Tudo isso ele fez como servo do Senhor. Lá no Evangelho de João, diz que numa ocasião, Jesus estava reunido com os discípulos numa ceia e, de repente, ele sai da mesa, coloca uma toalha, cinge-se, pega uma bacia com água, curva-se e vai lavar os pés dos discípulos. Ninguém entendeu nada o que Jesus estava fazendo. E quando chega a vez de Pedro, ele vai lavar os pés. Pedro disse, não, Senhor, nunca o Senhor vai me lavar os pés. Pedro reconheceu Jesus como aquele soberano. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro disse, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Jesus disse, não, somente os pés. No demais, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Depois que terminou, Jesus voltou à mesa e disse, entendeis o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos dei o exemplo de servir, vós também deveis servir uns aos outros. Porque no reino de Deus não é o maior que prevalece, mas o maior é aquele que se torna servo de todos. Está pronto e disposto a servir. E Jesus deu mostras no seu ministério que ele veio para servir. Olha o que o escritor aos Hebreus deixou registrado aqui no capítulo de número 10 e o versículo de número 7 e 8. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus veio como servo, veio para servir, e Jesus é o servo perfeito e que se torna o nosso modelo de servir. Então encontramos em Isaías capítulos falando sobre o servo do Senhor. Nós encontramos na palavra de Deus estes pontos chaves. E Jesus, então, viveu como servo. Então, as características do servo é que o servo tem em si marcas que vão identificá-lo como servo, como alguém que veio para servir. Em Jesus, nós encontramos que, em primeiro lugar, o servo não tem vontade própria. Jesus mesmo afirmou várias vezes, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Ora, se ele veio para fazer a vontade de outro, significa que Jesus colocou-se na condição de servo. Servo. E esta condição de servo, ele humilhou-se a si mesmo para chegar a esta condição. Conforme Paulo deixou registrado em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo de número 8, onde está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus identificou-se como servo do Senhor aqui na terra, e que não tinha vontade própria, mas veio para cumprir a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Deus, o Senhor, ele o servo, cumprindo a vontade plenamente. O servo não tem vontade própria. O servo não tem preferências. O servo está 100% disposto para servir. E servir bem. Porque quando o servo não serve bem, ele não continuará na condição de servo para servir. Então ele precisa estar sem nenhuma amarras na sua vida. Ele não pode estar preso a isto, aquilo ou aquilo outro. Ele deve ser alguém pronto, disponível e decidido a servir, unicamente servir. E quem serve não busca bens e benefícios e vantagens para si próprio, mas o servo está disponível a agradar aquele que o escolheu para servir. E a palavra de Deus nos afirma que, com relação a nós, o Senhor Jesus disse, em João 15:16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus nos escolheu para sermos servos, para servi-lo, igual a ele. Como servo que deu-nos o exemplo, nós agora devemos servir a Deus na mesma condição. E que servo foi Jesus? O servo sofredor, o servo que não tinha vontade própria, o servo que não tinha horários predeterminados, mas o servo que a todo instante estava pronto e decidido para servir. O servo que não buscava vantagens no que fazia, mas buscava a glória do seu Senhor, para que ele fosse, o seu Senhor fosse honrado. Quando isto acontecesse, ele dar-se-ia por satisfeito. Jesus fazia o trabalho de servo. E o servo deve estar pronto e disposto a fazer mais do que ele é requerido. Porque se a palavra de Deus nos afirma, se fizer apenas o que vos manda, a palavra de Deus diz que seremos considerados como servos inúteis, que não fez nada além do que foi pedido. Mas o servo voluntário, ele faz o que foi pedido e algo mais, porque está no seu coração a voluntariedade e o prazer de servir. E como ele não tem vontade própria, ele vive para servir, a alegria, o regozijo do seu coração estar em servir sempre de maneira melhor, mais profunda, mais decidida. E, portanto, o servo traz marcas na sua vida. Jesus, como servo que veio para servir, ele tinha consigo marcas que ficaram evidentes e que estas marcas nós devemos procurar na nossa vida, na condição de servos do Senhor que fomos chamados para servi-lo. Então nós observamos, em primeiro lugar, que Jesus, como servo, ele não tinha vontade própria e ele estava disposto a enfrentar qualquer situação, seja de sofrimento, seja de estabilidade, não importava. O servo não se preocupava consigo próprio, ele preocupava-se em trabalhar e bem para o seu Senhor. Então Jesus, como servo, ele tinha 5 marcas que nós precisamos ter na nossa vida.
A primeira marca que Jesus tinha era a marca da fidelidade. Um servo fiel, o servo tem que ser fiel, ele tem que ser leal, ele não pode ter nenhum traço de infidelidade para com o seu senhor. Ele deve ter no coração o desejo de honrar o seu senhor. E a maneira de fazer isto é sendo fiel. E a palavra de Deus diz: o servo que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Mas a fidelidade é a pedra de toque. É o ponto principal. Fidelidade. Então Jesus foi fiel em tudo, em servir ao Senhor na condição de servo, bem como o filho, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Jesus é o servo perfeito, que se tornou o nosso modelo. Então, a primeira marca em Jesus é a marca da fidelidade. A segunda marca que encontramos em Jesus, a marca da prudência. Jesus agiu com prudência. Em momento nenhum nós vamos encontrar Jesus sendo imprudente. Não, mas ele tinha a prudência, ele tinha o cuidado, ele tinha a responsabilidade, ele sabia o comprometimento que era exigido da sua parte em agir de maneira que fosse agradável diante do seu Senhor. Então nós encontramos a segunda marca em Jesus, a marca da prudência. A terceira marca que vemos em Jesus, a marca da humildade. Jesus humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus nunca se exaltou diante das pessoas, sempre manteve o padrão da humildade. E quando ele fez aquele convite célebre às multidões, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade de Jesus não era aparente, era a humildade do coração. Um coração de servo, um coração humilde. Então Jesus tinha em si a humildade. Por onde quer que andasse, jamais alguém ia identificá-lo como alguém que buscava a ostentação, os aplausos, os holofotes, os primeiros lugares. Não. Jesus viveu e serviu de maneira humilde diante da presença do Senhor, e as pessoas reconheceram esta humildade na pessoa de Jesus Cristo. Em quarto lugar, Jesus como servo era vigilante. Vigilante é alguém que está atento a todas as circunstâncias e a todos os momentos que se apresentam, para não ser surpreendido. Então era um servo atento, um servo vigilante, um servo cuidadoso. Ele sempre estava olhando em todas as direções. Então, um servo vigilante, que não se deixa ser surpreendido, mas que se ocupa no seu trabalho para com o seu Senhor e de maneira vigilante. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado o servo a quem, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então o servo é chamado para ser vigilante, atento. E a quinta marca que encontramos em Jesus é que, como servo que serviu bem, que serviu com fidelidade, que serviu com prudência, que serviu com humildade, que serviu como vigilância, este servo foi aprovado pelo seu Senhor. Então, o servo aprovado. O trabalho do servo é servir. O objetivo do servir é agradar o seu Senhor, é fazer a vontade do seu Senhor. E quando ele faz isto bem,
ele recebe do seu Senhor a aprovação. Porque quem serve com infidelidade, com imprudência, com exaltação e com descuido, este servo não tem aprovação do seu Senhor. Ele será reprovado, ele será lançado em trevas exteriores, porque ele não presta para servir. E há até um slogan na corporação dos bombeiros que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. E isto é notório à luz do que diz a palavra de Deus. Quem está dizendo servir a Jesus, seguir a Jesus, mas não vive para servir, não serve também para viver com Cristo. Então, o trabalho do servo está na prática de vida. Se eu sou servo do Senhor, eu tenho que viver para servir e procurar servir bem, servir da melhor maneira que eu souber, servir com excelência para o meu Senhor. E Jesus é o nosso Senhor. Embora sendo servo do Senhor, colocando na condição de servo, ele é o nosso Senhor e nós somos os servos dele. E a palavra de Deus afirma que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso e apto para com todos. Então veja o trabalho do servo. Quão errados estavam Tiago e João a pedir a Jesus um lugar de destaque na sua glória. Então Jesus traz esta realidade e demonstra na sua própria vida que ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir, e em servir, dando a sua vida por resgate de muitos. Então, nós encontramos aqui, dentro deste texto, Jesus Cristo como servo perfeito e que se tornou o nosso modelo. Ele serviu sem demonstrar nenhuma vontade própria e está 100% de prontidão para cumprir a vontade do seu Senhor. E encontramos em Jesus 5 marcas: a marca da fidelidade, a marca da prudência, a marca da humildade, a marca da vigilância e a marca da aprovação. Ele foi aprovado por Deus como servo. Como servo. Tanto é que ele foi aprovado que nós encontramos na Escritura a recompensa de Jesus, o servo perfeito, o servo modelo, como ele serviu, conforme deveria ter sido feito em Jesus, que veio nesta condição. Olha o que diz a palavra de Deus na sequência aqui em Filipenses. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Serviu até a morte, porque ele disse que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como servo, ele não abriu a sua boca, ele submeteu-se àquele momento de entrega da sua vida. E como Jesus foi um servo aprovado por Deus, veja a recompensa que lhe foi dada. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O servo recompensado que recebeu do Pai a condição de se tornar Senhor. Mas primeiro ele entrou pelo caminho de servo, como servo, e depois foi recompensado pelo Senhor. Todos nós que seguirmos o exemplo de Cristo, o servo
perfeito e que se tornou o nosso modelo, nós precisamos entender que para servir a Deus, nós não temos vontade própria, nós não temos desejos pessoais, nós precisamos estar de prontidão, disposto a todo momento a receber as orientações e servi-lo conforme ele nos ordenar. E que precisamos entrar pelo caminho das marcas que fizeram de Jesus o servo excelente na presença de Deus. Então, como servo, nós precisamos viver em fidelidade, nós precisamos praticar a prudência, precisamos praticar a humildade, precisamos praticar a vigilância e precisamos servir de tal maneira que sejamos aprovados pelo nosso Senhor. Então aqui estão estes caminhos pelos quais podemos trilhar, imitando a Jesus como servo e servindo-o plenamente de coração. E ao terminarmos o nosso trabalho, o Senhor vai avaliar a nossa condição de servo. Como foi que nós servimos? E a palavra de Deus afirma que todos nós seremos chamados a prestar contas. E aqueles que serviram bem, o Senhor há de dizer: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quem serve bem, quem serve sem vontade própria, quem serve com fidelidade, com prudência, com humildade, com vigilância e com aprovação, ele será reconhecido e aprovado pelo seu Senhor. Então ele receberá de Deus a recompensa. Agora, aqueles que o servirem de maneira relaxada, procurando interesses e benefícios em tudo o que faz na obra de Deus, eles não têm em si a marca da fidelidade, da prudência, da humildade, da vigilância e nem serão aprovados pelo Senhor, serão então reprovados. E aí a condição em que chegar diante do Senhor é servo mau e infiel. Não foste fiel no mínimo, então também não será colocado sobre o muito. Foi tirado da condição de servo e foi lançado em trevas exteriores. Ser chamado de servo era uma das expressões que Paulo mais recorreu nas suas epístolas e deixou gravado: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, sempre disposto a servir. E quando aquele servo terminou, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como servo, ele viveu à luz do que viveu Jesus, e agora, ao chegar ao final, ele estava no aguardo da recompensa que o Senhor lhe daria. E ele disse: desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Portanto, eis aqui um exemplo digno de imitação na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sejamos servos do Senhor Jesus Cristo. Sirvamo-lo sem nenhuma vontade própria, mas servindo segundo a vontade do Senhor. E que tenhamos marcas visíveis na nossa vida de fidelidade, de prudência, de humildade, de vigilância e de aprovação. E ao terminar o nosso trabalho como servo aqui na terra, seremos chamados à presença do Senhor e diante dele, ele vai avaliar as nossas obras, o nosso trabalho e dará a cada um a recompensa segundo as suas obras. Portanto, sejamos reconhecidos aqui na terra
como servos de Jesus Cristo, que servem bem, que servem com alegria, com espontaneidade, com a gratidão no coração por ter escolhido para servir ao Senhor e fazê-lo de todo entendimento, de toda alma, de toda força, de todo o coração. Quem servir bem terá de Deus recompensas. Então sirvamos ao Senhor. Sejamos um servo fiel, sincero, diante da presença de Deus, servindo às pessoas em nome do Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.